Fala você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus e obrigado pela tua assistência, por você ver esses vídeos, que eu busco trazer depois de orar, depois de estudar a palavra de Deus, para que eles abençoem a tua vida e abençoando a minha, eu sei que estará abençoando a tua também. O título da mensagem de hoje é Quando os sonhos se realizam. Quando os sonhos se realizam. Eu quero orar com você, depois lemos a palavra de Deus e vamos entrar nesse assunto. Você e eu temos muitos sonhos e Deus pode realizá-los. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que assiste o vídeo. Eu oro a Deus pela família dela, oro pelos interesses dela, por aquilo, Deus, que ela mais sonha na vida. Às vezes, ó Deus, parecem sonhos impossíveis, mas o Senhor é o Deus do impossível. Pai Santo, caminhando esta pessoa contigo, eu te peço no nome de Jesus, realize os sonhos mais lindos que ela tem. Deus, abençoe os familiares dela. Deus, levanta suprimento para esta pessoa que assiste esse vídeo em qualquer área da vida. Deus, caminhe com ela, Deus, abençoando, ó Deus, em toda maneira que ela possa viver nesta terra. Desde que, ó Deus, busquemos agradar ao Senhor, fazer o Senhor feliz. Certamente o Senhor estará conosco e nos abençoará. Obrigado também por concluir, ó Deus, os meus sonhos. Sonhos que eu jamais imaginava sonhar. O Senhor tem realizado na minha vida e na vida dos meus familiares. Então te louvo por isso, meu Deus. Muito obrigado. No nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Quero deixar já o testemunho, de que eu jamais sonhei em talvez fazer uma faculdade. Mas nesta semana tivemos a linda surpresa, depois da minha filha já ter a faculdade aqui nos Estados Unidos da América, agora o meu filho recebeu esta semana o diploma de bacharel em ciência de tecnologia e eu fico muito feliz pelo sucesso do meu filho. Manny, Emanuel Macriman, e que Deus o abençoe no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 9, o versículo de 1 ao 9. O texto é um pouquinho longo, mas nós vamos desfrutar deste assunto. Versículo 1 diz assim, do capítulo 9 de Lucas: Então ele, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. E ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. E ele disse-lhes: Nada leveis convosco para a vossa jornada, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, nela permaneceis e dali saireis. E onde quer que não vos receber, saindo daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como testemunho contra eles. E eles, partindo, foram pelas aldeias, pregando o evangelho e curando em todos os lugares. Ora, o tetrarca Herodes ouviu tudo o que estava sendo feito por ele, esse ele é Jesus, e ficou perplexo, porque alguns diziam que João ressuscitara dentre os mortos, e alguns que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João decapitei, mas quem é este do qual eu ouço dizer tais coisas? E ele desejava vê-lo. Que interessante é o que lemos na palavra de Deus, fatos que seguem justamente ao último vídeo que deixamos segundo o relato de Lucas. E o último vídeo foi Entre Sonhos e Pesadelos apareceu Jesus. Que interessante quando Jesus se faz presente em situações diversas, Situações ruins e situações alegres. Jesus se faz presente em todas elas quando ele é buscado, quando ele é procurado. Lembre-se disso sempre, não importa a situação que você esteja.
Se você procurar Jesus, Ele se fará presente na tua vida. E então Jesus, depois de 2 grandes milagres, cura a mulher de 12 anos morrendo aos poucos, 12 anos sofrendo, 12 anos gastando tudo que tinha. E também ressuscita a filha de Jairo, a menina de 12, que ia completar 12 anos, né? Ia fazer o seu Beit Mitzvah e agora morre antes de fazer isso, né? De assumir a sua responsabilidade, como fala no vídeo passado, do pai entregá-la à sociedade, ela morre. Jesus então também, após curar a mulher, vai lá e ressuscita a filha de Jairo. E depois disso, depois desse tumulto, desta fama toda que Jesus estava tendo, Jesus chama os 12, lá estava Judas. E Jesus, né, segundo o relato de Lucas, chama Judas também de seu discípulo. Ele chama os 12 que eram seus discípulos e os envia e os dá autoridade. Judas também teve autoridade junto com os outros. E ali estavam eles partindo. Em Mateus tem um relato de que Jesus, Mateus capítulo 10, de que Jesus diz a eles: vocês não vão pela cidade dos gentios, vocês não vão pela cidade dos samaritanos, vocês vão aos filhos da casa de Israel, pregar para o teu próprio povo, falar do reino para o teu próprio povo. A Bíblia precisava se cumprir e eles obedecem. Eles então vão, Jesus dá algumas ordens para eles não se beneficiarem de dinheiro, não se apoiarem no que tinham. Vão da maneira que eu estou enviando vocês e sejam honestos em toda a caminhada. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque vai ofender a muitos pastores que perderam a visão, tanto quanto Judas mais tarde perde a visão. Deixa tudo de bom que Jesus tinha feito e autorizado a ele. Mas eu vou entrar num outro detalhe, que eles vão, eles obedecem, eles fazem exatamente como Jesus falou e pregam o evangelho do reino. E o evangelho do reino hoje está modificado, mas naquela época pregava-se arrependimento, afastamento do homem para com seu Deus. Precisava de um retorno, precisava de uma análise, precisava dos homens olharem para dentro deles mesmos e verem o quanto eles se distanciaram de Deus, o quanto eles amaram mais o pecado, o quanto eles negaram a Deus. E isso era pregado. Os judeus se baseavam na filiação de Abraão. Nós temos por promessa, nós temos herança vinda do nosso pai Abraão, mas eles se tornaram víboras, eles se tornaram perseguidores do reino e agora, adorando a ídolos, adorando a autoridades, eles precisam voltar a Deus. Até mesmo passaram oferecendo seus filhos a Moloque, fazendo sacrifício humano. Agora eles precisam voltar a Deus. E o evangelho do reino, a primeira apresentação é o seu estado. O estado de pecado que você está nele e que você precisa voltar-se para com Deus, voltar a Deus, voltar a ter Deus dentro de você, fazer as coisas santas. Este era o evangelho que Jesus vá pregar para a tua própria casa, vá pregar para a tua família, vá pregar nas cidades da tua família, vá primeiro falar à tua família, desvie-se dos caminhos dos gentios e vá falar para o povo de Israel. Mas Jesus, em Mateus, também fala uma coisa muito forte: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não será fácil a vida daquele que quer pregar a palavra de Deus, aquele que quer viver o sonho de Deus para a vida dele. Por isso o título da nossa mensagem é Quando os Sonhos se Realizam. Tem muita gente ocupando o lugar daqueles que sonham. Tem muita gente ocupando púlpitos daqueles que sonham e que sonham em fazer a vontade de Deus 100% segundo o coração de Deus. Tem tanta gente amordaçada por grandes que estão usurpando locais
que não são mais locais para eles, porque se desviaram da verdade, já se venderam ao modernismo, ao Deus deste mundo, Satanás. Os pactos mais obscuros são feitos, e as igrejas são cheias de lobos devoradores que levam as ovelhas para o matadouro, para arrancar a sua lã, para comer da sua gordura, para comer a sua carne. Mas tem muita gente sonhando. Se Deus me entregar um púlpito para pregar. Se Deus me entregar um povo para eu poder falar com eles do amor do Senhor. Se Deus abrir as portas para que eu possa dizer a esta nação, a esta geração, que Deus ainda se interessa por eles, que Deus ainda sonha em salvá-los, que Deus ainda sonha em libertá-los, que esses são os projetos e os sonhos de Deus. E Jesus os envia, e os 12 vão, felizes para fazer aquilo que Deus mandou, que Jesus mandou que eles fizessem. E de repente, eles fazendo, demônios se subjugando à ordem deles, enfermos sendo curados, o movimento do poder de Deus, eles foram enviados no nome de Jesus, eles foram enviados por Jesus. Então tudo o que eles estavam fazendo atribuía-se ao poder de Jesus, o Galileu. E quem era exatamente o rei ali da região da Galileia? Herodes, o tetrarca. E o que acontece é que esta fama chega até o trono. E a fama chegando até o trono, isto convulsionou o coração de Herodes, porque ele disse: quem é este que está fazendo tais coisas? E agora até os seus seguidores fazem o que ele ordenou para que se fizesse no seu nome. Está tumultuando, está atraindo pessoas, está fazendo milagres, maravilhas. Isso chegou aos meus ouvidos. Quem é este? Pois se João eu mandei matar, porque dizem que é João que ressuscitou. Se eles dizem também outros que é Elias que ressurgiu, que apareceu, ou um dos antigos profetas. Quem é este homem que faz essas coisas exatamente no território que eu sou o rei? E a Bíblia diz que isso inquietou Herodes e que ele procurava vê-lo. Mas tem um ponto aí interessante. Por que Herodes não mandou trazer Jesus, já que ele era autoridade? Porque Deus tem um tempo reservado para todas as coisas. Toda autoridade, todo o poder está debaixo das mãos da autoridade do nosso grande Deus. Ninguém faz nada que Ele não permita que seja feito. Ninguém pode fazer nada se o teu Deus e o meu Deus não permitir. Jesus estava ali operando, fazendo sinais, maravilhas, pregando nas sinagogas, e Herodes querendo vê-lo. Mas não tinha autoridade para trazê-lo fora do tempo de Deus, muito pelo contrário. Mais tarde, o sonho de Herodes se conclui, e como um presente de Pilatos, ele recebe Jesus lá em Jerusalém. Mas engraçado é que foi tudo dentro do tempo de Deus. Nenhuma autoridade de Herodes iria obrigá-lo a ir na presença dele. Muito pelo contrário, um dia Jesus o chama de raposa velha. Jesus tinha e tem todo o poder para operar sinais e maravilhas no coração, na mente, no corpo daqueles que sonham os sonhos de Deus. Quando os sonhos se realizam, você é feliz. Não importa, pois Jesus estava dizendo: olha, eu vos enviarei como ovelhas no meio de lobos. Mas os discípulos estavam felizes.
Agora nós deixamos de ser simplesmente discípulos para sermos apóstolos, representantes do reino, autorizados por Ele. É Ele que diz que nós vamos pregar, mesmo que haja lobos. Nós vamos pregar. E se Ele nos mandou ir, é porque nós vamos voltar. Jesus também chega a dizer que eles seriam açoitados mais tarde nas sinagogas. Mas sinagoga é local de judeus, porque os próprios irmãos os açoitariam. Jesus disse que eles seriam levados a tribunais. Mas por que os próprios irmãos os levariam a tribunais? Infelizmente, quando você, por amor a Jesus, por ser o escolhido de Jesus, você sofre perseguições, você é bem-aventurado quando você sofre por amor a Jesus, quando você padece toda perseguição por amor a Jesus, porque o teu sonho, o meu sonho deve ser sempre agradar o coração de Deus. E agradando o coração de Deus como o sonho principal das nossas vidas, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, os outros sonhos secundários serão resolvidos, realizados nas nossas vidas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estou para realizar com a minha esposa um sonho agora, o dia 9 de março. Um sonho que eu jamais sonhei antes. Passei a sonhar tem pouco tempo. Porque o primeiro sonho que eu tive, Deus me deu, que era de vir para os Estados Unidos da América, que era viver na Flórida. Eu passei por Boston. Quase que o inimigo tirou minha vida antes de vir para a América. Quase que o inimigo tirou minha vida em Boston. Quantos riscos eu corria em Boston. Vindo para a Flórida, que era o local dos sonhos, quase tive um acidente a 100 milhas por hora. Estava aproximadamente a 160 quilômetros por hora, correndo com imprudência quando o meu carro desgovernou. Mas o meu sonho precisava ser concluído aqui na Flórida. E aqui na Flórida, o meu sonho se realizou. Eu cheguei onde Deus me mostrou ainda antes dos 10 anos de idade. E depois mostrou novamente antes dos 16 anos de idade. Deus é maravilhoso. Ele cumpre os seus sonhos. Quando os sonhos se realizam. Quando os sonhos se realizam, nós ficamos como se estivéssemos ainda sonhando. Mas, tem um salmo que diz, mas a nossa boca se enche de gozo e de riso, e podemos dizer grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Se você deixar Deus operar na tua vida e não temer a autoridade alguma. Hoje no Brasil vive um grande temor. Alguém perseguindo cristãos, alguém perseguindo pessoas que buscam a Deus, pessoas que são famílias de bem, famílias tradicionais estão sendo perseguidas. Você já não pode mais falar a verdade contra um governo, contra um magistrado, porque você é perseguido. Mas o que temos de segurança na palavra de Deus é que não devemos temer aquele que só ofende o nosso corpo, que pode nos lançar a prisões. Sim, devemos temer aquele que tem poder, disse Jesus, para tanto castigar o nosso corpo, levando-nos à morte, e depois disso lançar a nossa alma no inferno. Este é o grande Deus. Você não deve temer a nada. Nenhum magistrado, nenhum governo impuro, insano e satânico você deve temer. Eu gosto muito das palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego, que disse ao rei, rei, o Senhor pode nos livrar do fogo que o Senhor está preparando, que o rei está preparando para nós. Mas se tão somente Deus resolver não nos livrar, tampouco nos ajoelharemos e prostraremos à tua imagem, à tua estátua.
Isso é dar honra e glória a Deus. Isso é dizer, todavia, por mais que a vaca não dê o seu leite, não dê sua cria, que a oliveira minta, que o produto da terra minta, que não haja chuva, que o calor seja escaldante. Dizia o profeta, todavia, eu me alegrarei no Senhor e confiarei no Deus da minha salvação. É Ele que te garante, Ele é que te sustenta. Deleita-te no Senhor, busca ao Senhor enquanto é tempo. Agrada-te no Senhor, confia no Senhor, confia nele os teus bens, mesmo que você não tenha nada, confia nele o nada que você tem. O pouco com Deus é muito. Olha aqui, uma pessoa profetizou lá no passado. A gente fala que João Batista foi o primeiro profeta, né, depois do silêncio de Deus. Mas, na verdade, a Bíblia registra um certo Simeão que profetiza e fala grandes coisas a respeito de Jesus. Ali tinha a profetisa Ana também, já lá no nascimento, na dedicação de Jesus. Olha, nós temos tantas coisas que falam da grandeza desse Jesus. Depois vem João Batista falando desse Jesus e Herodes o mata. Herodes o mata porque Herodes tinha um problema e João Batista falou desse problema. Mas essa morte de João Batista não calou o evangelho e aparece Jesus pregando. E Jesus começa pregando e fazendo sinais e agora ele manda 12 então. E mandando 12, este evangelho chegou até nós. Primeiro aos judeus, mas eles rejeitaram. Tem muita gente omitindo que os judeus que condenaram Jesus à morte de cruz, foi sim os judeus, não foi Pilatos. A Bíblia é clara nisso. Eles condenaram a morte de Jesus. Mas para que isso também se cumprisse a Escritura, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas o Evangelho chegou a nós, os gentios, e nós podemos, sem acusar, sem ofender, sem humilhar os judeus, a dizer muito obrigado, porque é de vocês que vier a nossa salvação. E agora nós estamos aqui disponíveis a levar vocês de volta à salvação, a falar para vocês que o que vocês rejeitaram se tornou nosso Salvador e Senhor, se apiedou de nós, nos abraçou, nos deu a salvação. Agora nós queremos falar para vocês quão maravilhoso é este Jesus, quão bondoso é esse Jesus, quão milagroso é este Jesus. Ele é tudo o que vocês não deveriam desprezar, mas desprezaram. Mas agora vocês podem tê-lo, podem pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus erros. E Deus não esqueceu de vocês. Vamos dizer isso aos judeus. Vamos orar por eles, orar por Israel, orar por Jerusalém e dizer, Deus não os abandonou. Deus não os rejeitou para sempre. Deus quer salvar vocês. Foi só um tempo que faltou para vocês aí o entendimento, que chegou até a nós o entendimento. E um povo que andava em trevas, brilhou a maravilhosa luz do seu amor. E essa luz se chama Jesus. Ele é a luz para os gentios. Deus quer usar você e a mim. Deus quer que nós tenhamos sonhos. O meu sonho é que Deus me use mais agora do que sempre me usou. E olha que eu tenho coisas que eu só tenho que agradecer a Deus, que a maioria dos pregadores não podem contar, que aconteceu com eles. Ressurreição de mortos, cura de aidéticos, cura de cancerosos. Ah, Deus já operou na minha vida tanta coisa grande, mas eu quero que Ele faça muito mais nos meus últimos dias, e o tempo que eu perdi e me dedicarei, eu quero me dedicar muito mais agora. Mas eu quero motivar a você a sonhar, sonhe os sonhos de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia os teus sonhos nele, peça a Ele sonhos maravilhosos, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Não perca tempo.
Busque a Deus. Deus quer fazer, possivelmente, com você que me assiste, muito mais do que o que fez comigo. E que os teus sonhos serão muito maiores do que os meus. Eu tenho certeza disso. Se você conseguir sonhar os sonhos de Deus, Deus te abençoe e te guarde. Desejo para você o melhor desta vida, com Jesus no teu coração, sendo um cristão de verdade, no nome de Jesus. Ainda na minha longa meditação, eu despeço de você com um grande abraço, agradecendo a você por assistir este e outros vídeos no nome de Jesus. Deus seja contigo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a partir do dia 9 de março, teremos muita surpresa, muitos vídeos, talvez mais de um por dia, que irá agradar você, porque Deus estará fazendo algo que eu jamais sonhei, mas Ele está me dando de presente a minha esposa, e eu estou feliz com isso. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, se inscreva no canal, ore por mim, esteja conosco nesses vídeos, divulgando a palavra de Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe.